Paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é: ainda há muito para conquistar. Livro de Josué, capítulo de número 13, versículo de número 1, que diz assim: Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Hoje vamos refletir sobre o tempo para conquistar. A Bíblia diz que Josué estava numa fase que já havia alcançado uma idade avançada. Ele já era um homem idoso. Josué, um líder que em sua trajetória é marcado por uma vida de atividade, de guerra, de conquista, de obediência e agir de Deus. Josué era um homem ativo, ou melhor, é um homem ativo na obra de Deus. Ele foi uma peça fundamental para a conquista dos territórios em Canaã. Foi por meio de Josué que o povo atravessou o Jordão. Foi por meio de Josué que Deus deu a vitória em Jericó. Realmente Deus era com Josué. Mas como é normal na vida de todo soldado, havia chegado o tempo de pendurar a farda e aposentar a espada. Talvez era isso que eu e você pensaríamos. Talvez seria isso que nós faríamos. Mas eu posso dizer uma verdade para você: não existe isso para Deus. Enquanto houver vida, ainda haverá novos territórios para conquistar. Ainda haverá uma missão, uma incumbência que Deus direcionará a você. Ainda haverá trabalho, guerras, lutas e territórios a serem conquistados. Josué era idoso, consequentemente mais limitado. Não era mais aquele jovem, era um homem limitado. Porém, a idade não é desculpa para a inatividade. Porque aquele Deus que prometeu, ele cumpriu. Ele entregou as terras. Mas o mesmo Deus que prometeu e cumpriu, também é o Deus que estabelece que a conquista ainda não terminou. Quem dá o basta, quem dá o ponto final, quem diz até aqui, quem impõe limite na minha e na tua vida é Deus, não é o homem. Então para de dar ouvido a homens que queiram te limitar. Não tem mais idade, não tem mais força, não tem mais a beleza de antes, não tem mais o vigor, não pode, para. Ei, é Deus quem estabelece o limite para a minha e a tua vida, e Ele ainda não estabeleceu. Isso mostra que não devemos parar. Não devemos nos acomodar às vitórias já recebidas. Deus falou para Josué: Josué, tu já está velho, mas ainda tem muito para conquistar. Significa o quê? Que ele conquistou bastante, mas ainda tem coisa. Porque para Deus, a conquista acaba quando ele diz que termina. Se ainda tinha parte da promessa para receber, Deus ia fazer receber. Porque Deus, ele não dá bênção pela metade, ele não faz pela metade. Ele é Deus de obras completas. Aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Não é momento de você se acomodar, mas eu já estou bem feliz aqui. Poxa, mas Deus já fez tanto por mim, tá bom. Meus filhos já estão encaminhados, meu esposo tem um trabalho abençoado, eu sou muito abençoada, tá bom. Não tá bom, minha querida.
Não, não tá bom, meu querido. Temos sim que ser grato, mas se Deus está dizendo, ainda não acabou. Ainda tem uma obra para você fazer. Ainda tem um nível para você avançar, para você conquistar. Ainda tem territórios que ainda não foram tomados e estão sendo, aleluia, ainda estão sendo propriedade do adversário. Eu quero que você vá lá e tome. Ainda não é tempo de pendurar a chuteira, não. Esteja pronta, se levante, porque sempre haverá um conquistar a mais da parte de Deus para a tua vida. Para de aceitar o mínimo quando o Senhor tem liberado o máximo sobre a tua vida. Para com isso. Quando Deus falar acabou, é até aqui, mas se Ele ainda não disse, para de aceitar o mínimo. Como essa passagem falou, meu coração. Como essa passagem, ela me fez refletir no dia de hoje sobre a nossa capacidade de desistir de coisas por causa das nossas limitações. A gente desconsidera o poder de Deus. Desconsidera que servimos um Deus ilimitado. Um Deus do impossível. E a gente começa a olhar para nós mesmas e dizemos, é tarde demais. Passou o tempo demais para que isso aconteça. Eu não vou conseguir alcançar esse nível. Meu tempo já passou, a idade já avançou, a oportunidade já passou. Daí a gente vai, se acomoda à posição que nós estamos. Seja na vida espiritual, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a gente se acomoda. Porque a gente acha que o tempo passou. Mas com Deus sempre há tempo para conquistar. Com Deus sempre há um território para você romper. Não importa a limitação que você olhe, não importa as barreiras e não importa nem mesmo os inimigos que estão de posse daquele lugar que Deus quer te fazer avançar, que Deus quer te fazer conquistar. Deus vai lá, arranca e te coloca lá. Pare de se limitar. Isso não é sobre idade. Isso não é sobre tempo que passou. Sobre a idade que chegou. Isso é sobre a sua e a minha fé. E aonde nós estamos depositando a nossa fé. Josué estava idoso, mas ele ainda ouvia Deus. O que importa não é a sua idade, o que importa é se você ainda ouve Deus. Se você ainda ouve Deus, se você ainda está disponível a fazer a vontade de Deus, se você ainda diz, eis-me aqui diante do que Deus tem colocado sobre a tua vida. Josué ainda ouvia Deus, ainda estava atento aos direcionamentos de Deus para ele, ainda tinha vigor para cumprir o que Deus o havia de mandar fazer. Não existe uma idade para Deus fazer milagre. Não existe limite para um Deus ilimitado. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei qual é o nível espiritual que você ainda almeja alcançar. Eu não sei qual é a terra que você colocou no coração, Senhor, eu preciso conquistar isso. Eu não sei o que ainda falta você conquistar. Talvez nem você mesmo saiba. Talvez você já tenha estagnado tanto tempo, já parou tanto tempo, já deixou as limitações te paralisarem que você nem sabe que ainda há um nível. Que nesse dia você possa orar ao Senhor e falar, Senhor, mostra-me ainda as terras que eu ainda posso conquistar. Mostra ainda para mim, Senhor, as terras que eu ainda não conquistei, os lugares que eu ainda posso chegar. Senhor, tira esse demônio, esse espírito de limitação sobre a minha vida, de estagnação,
de paralisia sobre a minha vida. Senhor, desata os meus pés, desata as minhas mãos que foram, Senhor, atadas pelo comodismo, pelo inferno, e que hoje eu possa visualizar os territórios que ainda falta conquistar sobre a minha vida. Senhor, não deixa eu olhar para as minhas limitações. Senhor, não deixa eu olhar para as oportunidades que passou, mas me faz olhar para aquelas que ainda eu posso alcançar. Porque no Senhor, declare isso nessa manhã. Eu posso todas as coisas, como diz o salmista. Posso pisar numa cova e saltar muralhas, porque com o Senhor nós podemos tudo. Podemos tudo. Podemos tudo no Senhor, porque Ele é Deus poderoso, Ele nos faz avançar. A palavra do Senhor diz que se nós crermos, nós transporíamos montes, nós ordenaríamos monte para passar de um lado para o outro, Ele passaria. É sobre fé, é sobre aonde você deposita a tua fé. Com Deus nós podemos tudo. No Senhor nós podemos, não importa o quão difícil seja. Não existe é tarde demais no vocabulário do céu. Se Deus quiser, Ele faz. Ele tem poder para fazer muito mais na sua vida. Ele tem poder de te fazer avançar nessas terras desconhecidas para você. E ainda que tenha inimigos habitando nela, Ele vai lá, Ele arranca, Ele tira e Ele faz você possuir. Ao invés de nos queixarmos a Deus pelo tempo perdido, pelas oportunidades que talvez tenhamos deixado passar, pelo tempo que não volta mais, que venhamos aprender a apresentar a Ele o território que ainda sonhamos em conquistar, ou até mesmo perguntar para Ele quais são as terras, os territórios que Ele quer que ainda nós conquistemos. Sabe aquele sonho, aquele projeto que você acha que não dá mais? Apresente para o Senhor. Para Deus, nada se torna impossível, mesmo com o passar do tempo. Não é tempo de pendurar as chuteiras, mas é tempo de dobrar os joelhos. Não há limite para o que Deus ainda pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai querido e eterno, nós te louvamos, te bendizemos por essa palavra. Ó Deus querido, como, Pai, nós fomos alimentadas através dessa palavra. Como essa palavra me encheu de ânimo, de vigor, em apresentar a Ti, Pai, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu almejo, e deixar o Senhor conduzir. Pai, muitas das vezes nós queremos parar, muitas das vezes achamos que já é o limite, chegamos ao limite. Pai querido, mas o Senhor é um Deus ilimitado. Pai querido, que nós vamos avançar em todas as áreas das nossas vidas. Se houver alguma mulher, alguma pessoa aqui estagnada nas suas vidas, ó Deus, seja lá qual área for, que hoje o Senhor venha determinar o avanço, meu Senhor. Meu Deus querido, porque ninguém pode paralisar quem o céu determinou avançar. Aleluia, ninguém pode paralisar aquela ou aquele que o céu determinou para avançar. Meu Deus amado, que nessa manhã nós possamos confiar nessa palavra, que nós possamos nos debruçar sobre essa palavra, que essa palavra ela possa trazer esperança, fé, aquelas, meu Pai querido, que muitas das vezes já se deixou limitar, já se deixou atar os pés e as mãos pelo adversário, pelo medo, meu Deus querido, pelas limitações de idade, de muitas das vezes, Senhor, de recurso, mas que nessa manhã, ó Deus, tu possas, ó Pai, tocar com o teu Espírito Santo, trazer o fogo, Pai, da presença, o fogo da fé, meu Pai, sobre esses corações, e que eu possa, Pai, ouvir testemunho de mulheres, de homens, ó Deus, que estão ao alcance desse devocional, que nesse dia, meu Pai, tomaram uma decisão, a decisão de não ser mais limitado, de não ser mais paralisado, mas apresentar diante de Ti, meu Pai, tudo aquilo que eles ainda almejam alcançar, meu Pai, e descobrir no Senhor os territórios que o Senhor ainda quer que eles alcancem nessa manhã. Deus, eu entrego cada um nas Tuas mãos, os lares, as famílias, ó Deus,
tuas mãos, no teu cuidado, pedindo a ti guarda, livra, avança, meu Pai, leva para lugares altos, para lugares grandes, meu Senhor, abençoa com bênção sem medida, meu Pai querido, onde houver alguém que ainda está disponível a ouvir, a obedecer, a seguir os teus preceitos, vai abençoando, meu Pai querido, vai dando vitória, meu Pai, sobre os territórios que ainda devem ser conquistados, em nome de Jesus, Pai. Nós também pedimos perdão a Ti pelas nossas falhas e pecados, assim também, meu Deus querido, como nós perdoamos os nossos adversários. Te agradecemos por esse dia, pelo ar, pela vida, pela oportunidade, mais uma vez, estar diante da Tua palavra, em nome de Jesus, amém.